em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha. O canal de TV que a gente vê. Eu falei semanas atrás de falso profeta que apontou o fim do mundo para 1843 e depois ele corrigiu para 1844. Isto ocorreu lá nos Estados Unidos. Alguém, não sei porquê, vestiu a carapuça, ignora-se por minha causa, e correu para Apocalipse, tentando dourar a pílula daquele lamentável episódio. Ele disse que o livro engolido pelo profeta João se referiu ao evento, aquele evento, e que tudo foi obra divina. Na boca parecia mel, no ventre era amargo o dito livro. Apocalipse 10, verso 10. O intérprete esclareceu. Deus permitiu o gosto amargoso da predição frustrada, mas compensou o prejuízo criando doçura de novos pregadores. Apocalipse tem sido pau para toda a obra. Nós lembramos que a falsa profecia gerou comoção geral. Gerou comoção geral nos Estados Unidos. E até suicídios ocorreram. Não enxergo sentido nesta justificativa pueril e esdrúxula, incabível do caso. Profecia falsa é mentira, e nada se constrói sobre mentira. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos, tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será o maior estelionato da Terra. Fala-se muito de homem novo trazido pelas águas batismais, o ser humano privilegiado que se considera salvo. Parte da mídia sectária levanta esta bandeira e nós perguntamos: você acha, meu amigo, que alguém poderá alcançar a perfeição neste ciclo? Este é o dilema, alcançar a perfeição. Aqui não cabem subterfúgios, porque só alcança o supremo degrau quem é perfeito. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Foi o decreto do Mestre. Ele não disse, eu vos farei perfeitos. Ele diz, sede perfeitos. Em nosso ciclo, isto encontra-se completamente fora de cogitação. Seria a mesma coisa que encaminharmos crianças de primeiro ano para o vestibular de medicina em universidade. Pregar que cerimônia nos salva é demasiada ingenuidade. Esta conversa de que fulano ou cicrano nasceu de novo e deixou de ser pecador e se tornou santo é enganação no ciclo em que vivemos. Ninguém garante o céu repetindo juramentos padronizados. Eu aceito Jesus. Pronto. Não, meus amigos. Entre os nascidos de mulher, vejam só, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista. O menor no reino dos céus, porém, é maior do que ele. Mateus 11, verso 11. Esta revelação destrói possíveis dúvidas. Quem ocupava o último lugarzinho no céu era mais santo que o mais santo entre os homens. Será que João Batista ficou fora do céu? Conclusão perfeita, caríssimo. Diremos que ele ficou no banco de reservas. É moderna essa conversa aqui.
no banco de reservas, vocês já entenderam. Se a última posição no time principal já tinha dono, é claro que João Batista teria que esperar no banco. Percebam que João viera aplainar os caminhos do Senhor, como diz o Evangelho, e no entanto não dispunha de lugar no céu. O último lugarzinho já tinha dono, e este dono superava João Batista em santidade. Outra coisa surpreendente, Jesus nada fez para mudar a situação. Ele não foi lá dizer para ele, eu vou te reformar, eu vou te transformar, eu vou fazer você um homem novo. Vocês acham que o mestre deixaria de ajudar seu amigo, se fosse possível? Negando participação, Jesus sepultou definitivamente a ideia de que o céu seja a casa de Mãe Joana, onde todos entram. Ninguém subiu ao céu, eu não sei, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Disse o Nazareno em João 3, versículo 13. Isso significa que ninguém mais alcançará o céu. Dos terráqueos, só Jesus tiverá acesso livre. Neste caso, João Batista estaria fora do clube dos salvos. Se o último era maior do que ele, o último era maior do que João, a lógica nos revela inexistência de espaço. Quando a Bíblia fala do lugar para onde vão os desencarnados, ela se refere aos muitos céus, que são as colônias espirituais. Todos os planetas possuem estes mundos periféricos, onde vivem seres em outra dimensão. Até alcançar ao passaporte, o Batista viveu num destes mundos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 2, conta que visitou o terceiro céu. Com clareza meridiana, todos entendem. João Batista foi para um destes céus, ou colônias espirituais. Imaginem se eu fosse conduzido ao sétimo céu com todas as minhas imperfeições, seria verdadeiro desastre. Dada a minha ignorância, eu ficaria sem diálogo, completamente isolado. Para mim, aquele céu se tornaria céu infernal. Suplicaria para voltar ao convívio dos meus verdadeiros iguais, que são os pecadores da mesma faixa, cada macaco no seu galho. Conclui-se que não adianta forçarmos a barra. Simular crescimento falso é até perigoso. Você não acha que podemos cair do cavalo, amigo? É verdade. Preste atenção num fato recente. Alguém alcançou cargo religioso de elevada hierarquia e não muito tempo depois foi destituído do cargo. Por quê? Porque se tornou ganancioso e avarento. Esses eram dos nascidos de novo. Nunca esqueçam, todavia, que este enganador serviu de exemplo de homem renascido e salvo, e muita gente foi enganada. Este fato prova o estelionato de que os humanos podem tornar-se santos numa única vida. Anos atrás eu assistia na televisão um grande pregador, eu gostava até das palestras do sujeito. Lá nos Estados Unidos, ele atraía multidões. Ele falava de aceitar Jesus e ir para o céu. De repente, porém, ele deixou transparecer suas verdadeiras intenções. Foi flagrado numa casa de prostituição e perdeu credibilidade. Este é o perigo de propagar santidade inexistente. Jesus mostrou sabedoria, portanto, quando apontou que o Batista ainda não merecia o céu. Só Jesus tinha
passaporte. Getúlio, esse título de maior na terra não deveria ser um passaporte legítimo? Maior na terra, meus amigos, não basta. É preciso ser perfeito para alcançar o degrau mais alto. Aliás, dia desses eu escutei pregador focalizando a parábola do rico e do Lázaro. Candidamente ele repetia que Abraão estava no céu e o rico no inferno. Apesar de sacerdote, ele ignorava as palavras do mestre que disse, que se intitulou o único terráqueo morador no sétimo céu. Este sacerdote deve ter faltado esta aula. Por isso, eu a repito aqui, para que a memória volte a esses galalaus distraídos. Este sacerdote deve ter faltado a aula, meus amigos. Aliás, existem teólogos que colocam personagens bíblicos em carne e osso, botas e espora no céu. É o caso de Elias. Essas figurinhas encontram-se completamente por fora da realidade. Getúlio resmunga o Crispim dos Anjos, desta vez concordando comigo. Essas palavras, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Quem pode deixar de entendê-las, diz o Crispim. Verdade. A frase do mestre não deixa dúvidas. Só os espíritos puros alcançarão a morada divina. Cada ciclo é apenas degrau. E quem não acompanha o tranco é reprovado e vai lá para outro planeta. A vassoura do Criador executa a limpeza em regra. Nos finais dos ciclos, Deus e o seu Cristo fazem varredura completa. Encarnados e desencarnados de todos os céus periféricos da Terra comparecerão ao juízo final, agora, neste próximo juízo final. Naquela altura, a extrema violência dos fins dos tempos já matou os ímpios e seus espíritos serão expulsos da Terra. O planeta ficará limpo, eliminando a escória. Jó interpreta este momento quando diz: tomarei a terra pelas suas extremidades para fazê-la estremecer e sacudir dela os ímpios. Jó 38, versículo 13. E aqui, meus amigos, nós interrompemos um pouquinho o nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Fechamos a soma de visualizações de 168 palestras no YouTube e o total alcançou 14.872 até o fim de junho, no conjunto da obra, toda a soma. Nosso querido neto Ricardo colocou outra palestra no site, Quando Céus e Terra se Unem. Obrigado, Ricardo. Nós dependemos do apoio moral de vocês na divulgação dos trabalhos, pois nossa estrutura é pequenina. Ficaremos agradecidos pelo comentário de vocês junto aos amigos. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua liderando as visualizações e nela nós apontamos preciosas lições, vale a pena assisti-la. O nosso querido neto Ricardo, numa segunda etapa, disponibilizou palestras para acesso pelo site. A página no site é Getúlio no YouTube 2. E voltaremos ao tema.
o maior estelionato da terra. Este trecho de Jó, meus amigos, se refere ao juízo final. Como se fossem piolhos, os ímpios vão caindo daquela cabeça enorme pelo estremecimento que Deus chacoalha aquela enorme cabeça e os piolhos se desprendem. Com certeza, meus amigos, esses piolhos não deixarão saudade. Gostei da figuração, diz o Crispim, e ele remata. Deus agarrado às orelhas, sacudindo a cabeça e os piolhos se desprendendo. Esta imagem nos ajuda a entender. O planeta é semelhante a formato de uma cabeça. As orelhas são os necessários puxadores. Como piolhos, os violentos se desprenderão e irão baixar noutra freguesia, levando a violência com eles, a violência e a corrupção. Esta outra freguesia é o planetão que os aguarda, de boca aberta. Os ímpios vão comer fogo em planetas primitivos, onde há pranto e ranger de dentes. Este é o inferno temporário, não esqueçam, porque eu não acredito nesta coisa eterna aí não. Em que nós acreditamos no inferno temporário, sofrimento temporário para chegar à perfeição. Eis que vem dias e ele arde como fornalha, onde todos os perversos serão abrasados, de sorte que não ficará deles nem raiz nem ramagem. Malaquias 4, versículos 1 e 2. Percebam que os ímpios desaparecerão por completo no planeta onde eles estavam, porque no outro eles vão ficar séculos e séculos reencarnando. Então é preciso que certos detalhes têm que ser bem contados. O profeta definiu a palavra com clareza: não restará dos violentos nem raiz nem ramagem. Todas as siglas terroristas serão varridas do planeta e naturalmente esquecidas. Através da mediunidade do profeta Isaías, Deus disse: eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Serão destruídas todas as estruturas injustas da violência. Só a justiça prevalecerá no planeta higienizado. Este será o prêmio para os que ficarem na terra, encarnados ou desencarnados, no dia do juízo final. Vejam que o céu não é aquele desenhado pela teologia, não. Eterno toque de harpa e sem nada que fazer, isso não existe. O paraíso, meus amigos, é a continuidade da vida, cada ciclo trazendo mais alegria e mais amor. O apóstolo Pedro escreveu sobre esta realidade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. 2 Pedro 3, versículo 13. Essas palavras de Simão Pedro mostram que também ele acreditava neste paraíso terreno. Esperamos, afirma Pedro. Qual a sua opinião? Concordo em gênero, número e grau. A palavra esperamos mostra o apóstolo na expectativa desta renovação prometida por Deus. Afastados os elementos indesejáveis, higienizados os pensamentos coletivos, a aura da terra será outra. Respiramos novo ar numa atmosfera de paz. Esta é a modificação prometida. Não são engenheiros lá formando uma terra nova, não, nem pensar.
é a modificação da aura. Estupros, homicídios, desfalques, drogas, tudo isto tem raízes em maus pensamentos. Quem alimenta pensamentos negativos sintoniza espíritos desencarnados da mesma faixa. Quando essas entidades forem varridas do planeta, com toda certeza este nosso mundo será outro. Getúlio, qualquer de nós pode fazer experiência. Basta que visitemos duas famílias, uma delas brigando o tempo todo e trocando impropérios, outra família feliz e harmoniosa, permutando carícias, permutando bons pensamentos, permutando boas palavras. Você acha que alguém sairá ileso deste contato? Amigo, qualquer um sentirá o peso da primeira família e a leveza da segunda. O ódio pesa mais do que um carroção carregado de pedras. O amor, ao contrário, é leve como plumas ao vento. É exatamente esta leveza da aura da terra que será sentida pelos salvos quando habitarem a Nova Jerusalém. Aquela Jerusalém descendo numa nuvem, isso aí é tudo símbolo, meus caros. Eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas. Crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E nunca mais se ouvirá voz de choro ou de clamor em todo o meu santo monte. Isaías 65, versículos 17 a 19. O fato é que esta civilização pacífica festejará o novo ciclo. E todos terão consciência do atraso que as guerras ocasionaram no planeta. Embora distante do sétimo céu, este mundo de regeneração será verdadeiro paraíso. Você não acha, meu caro? Amigo, eu estou de pleno acordo. Onde a justiça impera, naquele mesmo lugar vive o amor, a paz e o júbilo. Será cumprida naquela Nova Jerusalém a promessa do Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra, na expressão sempre correta do nosso Divino Mestre. Após o juízo final, será este o paraíso dos salvos. O paraíso, o céu dos salvos é isto aí durante muito tempo. Mas o aperfeiçoamento continuará, porque aquele ciclo será um ciclo de regeneração. Prova disto é que a Bíblia aponta pecadores naquele novo ciclo, porque eles não serão perfeitos, ainda não. Quem pecar somente aos 100 anos será castigado. Isaías 65, verso 20. Essas palavras mostram que a pecabilidade persistirá no coração do ser humano. Embora tardia, a correção mostrará o seu rosto. Contrariando teólogos, a Bíblia nos revela que haverá morte física após o juízo final. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Está lá em Isaías 65, verso 20. O sujeito morre com 100 anos e o aspecto dele será de moço. Por quê? Porque ele viveu num planeta feliz. Verdade, meus amigos, apesar de muitos teólogos pregarem eternidade no mesmo corpo, Isaías afirma que os corpos continuarão morrendo. Chega um determinado tempo, após 100 anos, eles morrem. Por que continuar corpo e espírito? Não. Chegará tempo em que nós seremos apenas espírito. Aquele dolce far niente é lenda, meus caros. Isaías fala também que haverá trabalho depois do juízo final.
Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Isaías 65, verso 21. Como vocês podem perceber, o mundo será basicamente o mesmo. A diferença estará na ausência dos violentos. A expulsão dos maus fará toda a diferença. É por isso que Deus afirma que criará nova terra. E nessa nova terra faremos outra interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam insistindo que não existe espírito. Eles dizem que tudo se processa e age pela força do corpo. Nós já lhes explicamos que o apóstolo Pedro escreveu que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão antes de ressuscitar seu corpo. A notícia se encontra em 1 Pedro 3, versículo 19. Pedro diz que o Mestre visitou aqueles mortos, vivificado pelo Espírito. Se os saduceus dizem que o Espírito não passa de fôlego, torna-se difícil de entender como pode o fôlego de Jesus pregar evangelho. Eu não sei, não posso entender. Outra coisa incompreensível na Babel dos saduceus é a cessação completa da consciência dos desencarnados. Na opinião deles, os mortos dormem na sepultura. E aquela gente ainda era do tempo do dilúvio. Na definição dos evangelhos, porém, Jesus foi ao encontro do grupo que morrera ainda dos tempos do dilúvio, como eu falei há pouco. E todos eles foram doutrinados pelo nosso Rabi e se rejubilaram com suas palavras consoladoras. O corpo daquela gente já se transformara em pó, mas os seus espíritos se encontravam lúcidos e conscientes. Depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje, o maior estelionato da Terra. Getúlio, aqui nos encontramos em outro impasse, diz o Serafim. Afinal, Jesus disse que os ressuscitados seriam como anjos. E você fala em casamento, você fala em filhos, você fala em não morrer. Verdade, Jesus disse. Na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, porque serão como os anjos. Mateus 22, versículo 30. Isaías ensina de forma diferente. Para nós reencarnacionistas a explicação é simples, para eles é complicada. Isaías falava do próximo juízo final, do próximo. Jesus apontava outros ciclos, ainda mais distantes no tempo. E isso é mais uma prova de que o espírito progride numa estrada longa e cheia de curvas. O fato é que todos nós um dia seremos anjos, e então nos enquadraremos na profecia de Jesus. Por enquanto ainda estamos na anterior. Na profecia anterior, que o sujeito chega aos 100 anos, morre, deixa o corpo. O corpo não é o essencial é o espírito. Aqui nós chegamos num beco, em outro beco sem saída. Meu Deus! Como pode alguém dizer, eu aceito Jesus e ficar imediatamente liberto de todas as amarras? Exatamente. Aqui nós atingimos o ponto principal desta palestra. Esse aceitar Jesus balbuciado através de frases fabricadas é muito nebuloso.
Tratando-se da sua própria salvação, o próprio apóstolo Paulo tinha dúvidas. Não que eu a tenha recebido, diz Paulo, mas prossigo no afã de conquistá-la. Filipenses 3, versículo 12. Paulo não se considerava salvo, e esta gente toda aí anda dizendo que está no céu, é santo. Paulo mostrou incerteza. Paulo estava confuso, inseguro. Os modernos líderes, ao contrário, vendem o peixe com a maior desenvoltura e cara de pau. Ninguém está preocupado pela propaganda enganosa. Ser dizimista, cantar hinos e adquirir mercadorias no bazar da igreja são credenciais que garantem o céu. Por que se esforçar tanto? Pelo jeito a coisa é muito mais complicada do que alguns pensam. A Bíblia não se resume a meia dúzia de versículos. Não seria o caso de incentivar o povo a estudá-la, mas estudá-la sem algemas. A Bíblia integral, meu caro, é bem diferente dessa aí. Para explicá-la é preciso renunciar ao interesse personalista. É indispensável descer do pedestal de donos do céu e do inferno. Confessar publicamente a própria insegurança, como fez o apóstolo Paulo. Embora tenhamos a semente de Deus em nós, estamos muito longe de vê-la frutificar. O apóstolo Paulo exortou os efésios, até que todos cheguemos a varão perfeito na medida da completa estatura do Cristo. Chegaremos lá um dia. Está lá em Efésios 4, versículo 13. Até que, diz Paulo, mostrando que não é nem hoje nem amanhã, mas sim daqui a muitos séculos e milênios. O processo de crescimento gradativo está implícito no texto do apóstolo. É verdade, Getúlio. Jesus esteve com os apóstolos durante 3 longos anos. Todos eles aceitaram Jesus. Todos eles. Então, por que Pedro negou 3 vezes? E não foi só Pedro, não. Todos os apóstolos pareciam mercenários, disputando cargos no futuro reino. Brigavam para definir quem deles era o maior. Tiago e João pediram fogo do céu para destruir samaritanos, contrariando a doutrina cristã. Judas negociou a entrega do mestre por 30 dinheiros. Pedro negou 3 vezes. E todos fugiram da sombra da cruz, apavorados. A própria Bíblia, portanto, nos mostra o quanto nós somos carentes. Nem Jesus, pessoalmente, conseguiu aperfeiçoar aqueles 12 marmanjos. Para sermos verdadeiros, teremos que admitir, ninguém se tornará melhor num passe de mágica. Varinha de condão, meus amigos, é brinquedo para crianças. Getúlio, nossa próxima etapa é o juízo final. Os salvos continuarão no chão planetário, então? Neste caso, salvar-se significa continuar na Terra? Exatamente, caríssimo. Este é o troféu que as ovelhas de Jesus ganharão neste ciclo, não esqueçam. A Terra deixará de ser planeta de provas para se tornar planeta de regeneração. No momento, o conceito de salvação é este. Após este ciclo, porém, outros ciclos virão, e mais outros, até completo aperfeiçoamento. A conversa de Jesus com Nicodemos versou esse tema. Numa vida é impossível alcançar o reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, terás que renascer. Palavras de Jesus em João 3, versículo 7. Esta frase, não te admires, mostra que Nicodemos estava de queixo caído,
perplexo. Com certeza aquela conversa era muito mais do que uma simples troca de figurinhas. Disto temos certeza. Se fosse exortação de abandonar vícios, Nicodemos não ficaria tão abalado como ficou, você não acha? E Jesus foi mais longe. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. João 3, verso 11. Se o mestre falasse em mudança de procedimento, tão somente não precisaria censurar a indecisão de Nicodemos. Os dois se entenderiam de imediato. Conversão, meus amigos, é matéria trivial, que não admite controvérsia. Nós dizemos o que sabemos é frase muito esotérica para dizer que simplesmente todos devem acabar bonzinhos. Verdadeiramente Nicodemos foi abalado pela possibilidade de nascer de novo e continuar aprendendo em outro corpo. Isto abalou o fariseu. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora na TV Vila Velha, não esqueçam. Agora os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. O maior estelionato da Terra. A ideia permitiu diferente conotação na mente de Nicodemos. Nicodemos despertou assustado. Jesus, condenando a ideia de que alguém possa tornar-se perfeito em 80, 90 ou 100 anos, implodiu as convicções daquele fariseu. Fico feliz pela concordância, meu amigo. Fico feliz. O seu raciocínio merece nota 10. A frase de Jesus não deixa dúvida. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 13. Nascer e renascer até aprender. São palavras muito claras para serem torcidas. Não pode torcer. A dramaticidade é bastante evidente para desmantelar esquemas interesseiros. Nicodemos insistiu. Como pode o homem voltar ao ventre materno? Pela segunda vez, Jesus foi enfático. Quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. João 3, verso 5. Mais uma vez o Mestre demonstrou aquela sabedoria que nós conhecemos bem. Ora, 60% do nosso corpo é água. A água é o símbolo da matéria. Corpo e espírito devem ser, portanto, dupla perfeita. Ninguém progrediria simplesmente usando apenas o espírito, porque o espírito não tem sede de cachaça, o espírito não tem nenhuma necessidade e não seria o gabarito perfeito de verdadeira entronização, entrar na mente daquela pessoa para entendê-la
Não seria. Agora o corpo sim, o corpo sofre dores, o corpo sofre sede, o corpo sofre fome, o corpo sofre de tantas formas. O nascimento que gera progresso tem que ser duplo, reunir corpo e espírito. Ninguém progredirá no limbo ou no purgatório. É preciso juntar a água, corpo físico, e o espírito, centelha divina, para consolidar as condições para o aprendizado. Jesus enfatizou esta fusão destes dois elementos para evitar futuras enganações. Afinal, certos teólogos pregam até mesmo a compra de indulgências que queimam pecados após a morte. Tem tanta conversa neste sentido. Jesus aproveitou aquele papo gostoso com Nicodemos para mandar recado para estes teólogos. Teólogos que vivem hoje, Jesus mandou recado para eles. É como se ele tivesse dito, só a fusão de corpos com espíritos gera um crescimento e progresso. Getúlio, existe gente grande neste barco. Santo Agostinho pregava a santificação imediata. Dizia ele, aspergirei água limpa sobre vós e ficareis purificados. Como você explica esta controvérsia? Este trecho, meu amigo, que é base de Agostinho, está na Bíblia. Aspergirei água limpa sobre vós e ficareis purificados. Ezequiel 36, versículo 25. Numa coisa eu concordo com o famoso teólogo Agostinho. Agora ou daqui a 1000 anos, quem nos salva será sempre o nosso Pai Celestial. Portanto, nossa única discordância com Agostinho é o calendário. Ele falava de uma única vida. Eu falo de muitas vidas. A água prometida vai nos limpar um dia. Também acho que Deus tem poder para nos fazer anjos. Se não procede assim é porque Ele não deseja anjos da noite para o dia, não tem condição. Porque Ele mesmo criou lei chamada livre-arbítrio. E Deus não revoga as suas próprias leis. O Crispim me interroga, Getúlio, seria interessante voltarmos ao Velho Testamento para verificarmos as razões desta promessa divina. Deus disse isto por quê? Esta promessa de Deus é para depois do juízo final, meu caro. Vejam que o banho purificador não foi para ontem nem para hoje, foi para milênios futuros. Eu vos tomarei dentre as nações e vos trarei para a vossa terra, diz o Senhor. Ezequiel 36, verso 24. Porei dentre vós o meu espírito, farei crescer o trigo e não haverá fome entre vós. O mundo ficará sem fome. Ezequiel 36, versículos 27 e 29. Vejam que essas promessas foram feitas há 2600 anos. Eu os multiplicarei como um rebanho santo. Ezequiel 36, versículos 37 e 38. Ora, amigos apressadinhos, vejam que lá se foram 3 milênios quase, e este rebanho santo ainda está no papel. Por quê? Porque a eternidade divina não entrega coisas de uma hora para outra. A pressa é inimiga da perfeição. Verdade, Getúlio, as guerras se sucedem. Árabes e judeus continuam brigando e o resto do mundo também. Paz verdadeira só pode acontecer depois do juízo final. Se a alforria dependesse de simples decreto, o Pai Criador já o teria promulgado.
Como vocês podem perceber, nem sempre as profecias se atrelam ao calendário. Tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo ele terá de colher. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda. João 14, verso 12. Eu pergunto: alguém já ressuscitou morto, sepultado há 4 dias? Alguém já alimentou mais de 5.000 pessoas, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos? Apesar da promessa de Jesus, ninguém fez isto até hoje, e ele disse que nós faríamos. É mais uma prova. Não adianta pressa, amigos teólogos. Também esta profecia do Mestre será cumprida no devido tempo, porque Deus e o seu Cristo nunca mentiram. Conclusão, meus amigos, essa doutrina de salvação fácil é estelionato. Serafim reclama, Getúlio, todos conhecemos a história do nariz de Pinóquio. Será que esses teólogos não se assustam? Meu caro, não adianta fugirmos da realidade. Essa doutrina da redenção fácil é tão falsa como uma nota de R$3. Existe nota de R$3? Não existe não. Teremos que conviver com nossa fragilidade. Mesmo pecadores, todavia, nos consola a certeza: Deus é nosso Pai. O apóstolo Paulo admitiu que não era perfeito. O pecado despertou em mim toda sorte de concupiscências, diz Paulo, em Romanos 7, verso 8. O apóstolo João, que recebera o Espírito no Pentecostes, também se incluiu no clube dos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, diz ele, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8. Todos temos a semente divina dentro de nós. As obras e a perfeição, todavia, estão reservadas para o futuro, quando a semente divina florescer. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nome santo do nosso Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. E para vocês atrás desta câmera, meus caros, que desçam todas as bênçãos possíveis e imagináveis sobre as frontes de cada um. Que as famílias sejam abençoadas, que haja paz, tranquilidade, harmonia, saúde, mas acima de tudo isto, amor no coração. Porque o amor é a trincheira final, meus caros. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.